Glória a Deus. Povo de Deus, boa tarde. Que a paz do Senhor seja sobre o seu coração, amém? O poder de Deus, Ele está aqui no nosso meio. E enquanto for ministrada a palavra, a mão de Deus ela está estendida e Ele vai realizar curas e milagres no nosso meio. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então hoje eu vou falar sobre uma exclamação que Jesus fez para uma mulher, que é: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. E grande é uma medida, pequeno também é uma medida. E o que agrada a Deus, o que atrai a presença de Deus, é uma fé extraordinária, é uma fé que toda a sua confiança, toda a sua segurança está no Deus Criador de todas as coisas e no enviado dele, Jesus Cristo. Quando nós vivemos dessa forma, nós atraímos a presença dele e nós estamos no reino de Deus e tudo pode acontecer ao nosso favor. Então eu quero ler com você Lucas. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 17. No capítulo 6, no verso 17. Aqui diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. E Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Uma mulher chegou para um pastor: pastor, eu tenho falta de ar e as minhas pernas, eu estou com má locomoção, eu não consigo andar direito, e são dores insuportáveis. E o Espírito Santo de Deus inspirou aquele pastor e disse: sopra nela. E ele soprou nela, e depois de 15 dias ela voltou para ele e falou: pastor, as dores na minha perna sumiram e o meu ar voltou e eu consigo glorificar a Deus novamente. Agora, na nossa era, porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Então, veio uma caravana de vários lugares, mas em especial eu quero falar de Tiro e de Sidom. Chegou a notícia lá em Tiro e em Sidom, que é no Líbano, que havia um homem em Israel que expulsava demônios, que curava os enfermos, que tinha uma palavra de esperança, de vida eterna, uma esperança eterna, uma salvação eterna. E aí o pessoal daquela região combinou, fizeram uma excursão lá e foram para Israel. E chegaram lá, encontraram Jesus, e Jesus pregou, porque foram lá para ouvir ele e para serem curados por ele. E eles foram, e aqui nós lemos que Jesus expulsou muitas pessoas que eram possessas por espíritos imundos, e muitos doentes foram curados, porque dele saía poder, porque dele saía poder, porque dele saía poder, porque dele ainda sai poder, porque dele ainda sai poder. Então, aquele povo, aquela caravana de Tiro e de Sidom volta lá para o Líbano, e aí começa, aí se espalha a notícia. Os que eram
endemoniados voltavam sãos, em pleno juízo, os que eram doentes voltavam sãos, curados. Só que teve uma mulher que alguma coisa impediu ela de ir nessa caravana, e ela tinha uma filha endemoniada, mas ela ouviu falar do enviado de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo e que cura todas as enfermidades. E aquela mulher canalizou toda a confiança dela, toda a esperança dela no Deus de Israel e no seu enviado Jesus Cristo. E eu tenho comigo, fico meditando, eu tenho comigo que aquela mulher começou a orar ao Deus de Israel. Senhor, envia esse seu mensageiro aqui para a minha região. Eu não tive condições de ir para lá naquela primeira caravana, eu não tenho condições, eu estou impossibilitada de ir lá até ele, faz com que ele venha a mim. E à medida que ela tinha essa esperança, e quando ela clamava ao Deus de Israel, o pastor acabou de falar aqui, clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. E aí, creio que essa mulher clamava, essa mulher concentrou toda a sua esperança, a sua confiança em Deus, o Deus de Israel, e no seu enviado Jesus Cristo. E Jesus disse: quem crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E também o Espírito Santo de Deus diz na palavra que Deus não faz nada sem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Aí eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 15, no verso 21. Você aí que está com a sua Bíblia, eu vou beber um pouco de água. Mateus 15, 21. E a fé daquela mulher cada vez mais aumentava em relação a Jesus Cristo, como aquele que poderia salvá-la absolutamente, salvar a sua filha. E aí diz assim, olha, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A sua filha foi curada, porque de Jesus, tudo que você busca em Jesus, dele sai poder para você, dele sai poder para nós. Tá, mas nós já ouvimos tantas vezes essa mensagem, né? E nós lemos tantas vezes. Mas aqui é o seguinte: quando você e eu, nós temos essa fé que é grande, essa fé que é grande, a fé que é grande, a fé genuína no Deus Criador dos céus e da terra, e no seu enviado Jesus Cristo, quando essa fé, ela é grande, essa fé, ela supera as ofensas,
Essa fé, ela tem o poder, ela nos capacita a superar as ofensas e chegarmos até a presença de Deus com o coração limpo e recebermos aquilo que nós precisamos. Mas o que significa isso? Ela foi gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, qual foi a reação dos discípulos? Manda ela embora. Imagina só, um olhando para a cara do outro. Ia lá. Lá vem uma mulher do povo gentil. Lá vem uma mulher gritando. Uma das coisas que Satanás, ele usa com perfeição para nos impedir de chegar até Deus e extrairmos tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui na terra, é a ofensa. É a ofensa. Quem de nós nunca foi ofendido ou não ofendeu alguém? Um olhar. Imagina os discípulos, um olhando para o outro, fazendo careta, torcendo, como diz, o bico. Imagina se ela observasse aquela situação e falasse assim: ah não, eles estão me desprezando só porque eu sou de outro país. Isso é racismo. Eu vou me ajuntar aqui com mais umas 20 mulheres e vou sair na praça contra eles. Olha, vocês são machistas. Não. Ela, no coração dela, só uma coisa importava: era o encontro dela com Jesus. A palavra de Deus diz que corporalmente em Jesus habita toda a plenitude, ou seja, tudo que nos completa, que nós precisamos, que o ser humano precisa para ser completo, habita na pessoa de Jesus. Habita na pessoa de Jesus. Então nada, a fé dela era tão grande, mas tão grande, porque à medida que a sua fé aumenta em Deus e em Jesus Cristo, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. E aí o amor, ele encobre multidão de pecados, multidão de erros. Então as ofensas você perdoa, você passa por cima. O que importa para você é primeiro o seu relacionamento com Deus. E perdoar os outros, as ofensas, faz parte também. E não impede. Quantas pessoas ficam ofendidas com uma palavra, com um olhar? Isso é normal. Isso é normal. Mas com a fé em Jesus e com o amor de Deus derramado nos nossos corações, o Espírito Santo nos capacita a superar as ofensas e nos encontrarmos com Jesus Cristo. Aquela mulher superou. Aquela mulher superou. E ela adorou. O que atraiu Jesus para lá? O que atraiu Jesus para lá foi a fé dela. Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Jesus foi lá com um propósito. A fé dela atraiu Ele. E como como Jesus, ele pode enxergar a fé de alguém? Como ele pode olhar para ela e falou: mulher, grande é a tua fé. Como ele observou o tamanho da fé dela? Porque Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. O autor é quem cria, o autor é quem inspira, e ele mesmo fez, ele mesmo dá o crescimento, e aquilo que ele prometeu, ele é fiel e poderoso, porque dele sai poder para cumprir aquilo que ele prometeu para nós, por meio da fé. Então fé nós vamos alcançar em Jesus Cristo. E aí a fé dela atraiu Jesus para o Líbano. E aí diz que imediatamente a filha dela foi liberta. É tão verdade que a fé, essa fé extraordinária, essa fé que é grande, atrai a presença dele. É o caso da mulher samaritana. Mas como, Silas? A mulher samaritana, ela tinha fé? Tinha. Ela tinha uma esperança. Ela esperava pelo Messias. Tem uma fala dela que ela diz assim: e quando o Messias vier, e quando o Messias, o Cristo, vier,
ela estava esperando o Messias. Quem espera por Jesus, Jesus sempre vem. Quem espera por Jesus em qualquer situação da vida, Jesus sempre vem. Ele é atraído pela espera dele. Quando o Messias vier, tem tradução que fala, ele nos dirá toda a verdade. E tem tradução que fala, ele nos revelará todas as coisas. E aí Jesus diz para ela, sou eu o Messias que falo com você. A sua espera acabou, eu cheguei. Aquilo que você esperava chegou para mudar a sua vida. Então a fé, essa fé que é grande, ela atrai a presença de Jesus. E aí também a fé, esse tamanho de fé, ele traz, como Paulo orava pelas igrejas, que eles tivessem o espírito de revelação e de sabedoria. Essa fé grande trouxe uma sabedoria tão grande para ela, que quando ela se prostra aos pés de Jesus e o adora, diz que Jesus, aqui nós lemos, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Tem gente que chama o cachorrinho do quê? Do quê? De filho. Não é de filho? Não tem gente que fala, ouve a mãe. Eu vejo uns marmanjão, né? Eu vejo uns marmanjos aí, parrudo. E aí chega lá no cachorrinho dele e fala, você não vai ouvir o pai não? O pai está falando. Não é assim? Por quê? Porque o cachorrinho é um animal doméstico. Ele é parte da família. E aquela fé dela era tão pura. A sabedoria dela era tão pura, tão compreensiva, tão cheia de misericórdia, que ela perdoou a ofensa dos discípulos, tão sincera, que quando Jesus disse para ela, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, aquela sabedoria que veio do alto e estava dentro dela já, e ela significa nós, o povo gentil ali. Ela disse, Senhor, está certo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se figuradamente eu sou um cachorrinho, eu sou da família do Senhor, eu sou sua, e a comida que o Senhor dá para o seu filho serve para mim também. A comida que alimenta os filhos, alimenta os cachorrinhos também. A comida que alegra os filhos, alegra os cachorrinhos também. Porque eu sou sua. Porque eu sou sua. Ou tua. Porque um cachorro, ele é doméstico. Ele é da casa. Ele é da família. Você pensa que antigamente tinha indústria de ração? Que aí ia lá, comprava 1 quilo de ração? Não. A comida que os filhos comiam, os cachorrinhos também comiam. A comida, Jesus, que o Senhor dá para os filhos, os cachorrinhos eu aceito. É o suficiente para suprir as necessidades da minha casa. É isso que ela estava falando. A comida que o Senhor dá para os seus filhos, o que cair dela, mesmo que for pouco, é o suficiente para suprir a nossa necessidade, porque do Senhor sai poder. O povo saiu daqui da minha cidade, da minha região, e voltou falando, o que ele tem é poder para libertar a nossa família, é poder para mudar a nossa história. Você precisa conhecer ele, mulher. Mas eu não posso. Senhor, traz o seu enviado aqui para a minha região. Eu preciso só de uma chance. Eu preciso só de um encontro e a minha vida vai ser transformada. Eu preciso só de um encontro e a minha filha será curada. E aí, nessa sabedoria poderosa do céu, Jesus disse, mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé.
grande é a sua fé. A sabedoria que habita em você é uma sabedoria pura, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, sincera e imparcial. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, na hora, a sua filha foi curada. Irmãos, nós já estamos dentro do reino de Deus. Nós já estamos dentro do reino de Deus. Tudo isso é para nós. Jesus expulsava os demônios, expulsa ainda, curava os enfermos, porque dele saía poder, porque dele sai poder. Mas eu não estou vendo, mas Jesus disse: felizes são, mais felizes são aqueles que não me viram e creram em mim. Nós somos mais felizes do que aqueles que viram Jesus. E essa fé que habitava nessa mulher, agora para terminar, habitava no centurião, que falou para ele: manda com uma palavra e meu servo será curado. E aí Jesus disse: nem em Israel eu achei uma fé como essa. Ele não achou porque ele busca porque ele quer estar com você, ele busca porque ele quer estar conosco. Não achei fé como essa. E eu digo uma coisa para vocês, e ele era um gentil, ele também representa nós, ele está falando isso para nós. E digo uma coisa para vocês também: virão pessoas do Oriente e do Ocidente. Nós somos do Ocidente. Virão pessoas do Oriente e pessoas do Ocidente, nós. E entrarão no reino de Deus, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, e participarão do banquete que está preparado. Jesus disse isso por causa da fé. Por causa da fé. Desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua fé, canalizando toda a sua esperança em Deus o Pai, porque Jesus disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. E aí a sua fé vai crescer, e aí a sua fé vai ser grande. E aí Jesus vai vir até você. Vai vir. Acheguem-se a Deus, e Ele se achegará até você. Amém? Feche os olhos, eu vou orar por vocês. Feche os olhos, feche os olhos. Jesus, dele sai poder, e Ele está aqui no nosso meio. E Ele, se você tem essa fé nele, Ele vai curar você. Você vai ficar neste instante curado. Você que está assistindo, você que tem alguém doente em casa. Essa mulher tinha uma filha doente em casa. O centurião tinha um servo doente em casa. E de Jesus saiu o poder por meio da fé. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que esse poder maravilhoso, que o teu poder toque em cada pessoa agora, Senhor. Toque em cada corpo agora, Senhor. Toque em cada corpo agora. Eu recorro, Senhor, ao teu poder. Toque em cada corpo agora. Se tem alguma pessoa que foi deixada em casa doente, perturbado, que esse poder, Senhor, toque agora, imediatamente. Toque nessas pessoas agora, Senhor, libertando dos espíritos malignos. Se tem algum espírito de enfermidade alojado em algum corpo aqui, eu dou uma ordem para você: vai embora agora. Vai embora agora, em nome de Jesus. Sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Se tem algum espírito alojado em alguém aqui, eu dou uma ordem para você: vai embora agora, em nome de Jesus. Vai embora agora, em nome de Jesus. Todo mal, todo mal, todo mal. Se tem algum tipo de mal afligindo alguém aqui, Jesus está aqui para libertar essa pessoa das prisões, das garras de Satanás. Em nome de Jesus, todo mal vai embora. Receba a saúde perfeita do céu, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui com os ouvidos tampados. Tem pessoas aqui com os ouvidos tampados. O Senhor Jesus já tocou em você. Você vai sair daqui com o seu ouvido ouvindo perfeitamente. Ouvindo perfeitamente.
ouvindo perfeitamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, Pai. Nos dá, Senhor, esse dom, o dom da fé, Jesus. Que esse dom ele venha crescer mais e mais em nós. Esse poder, essa capacidade de suportar as ofensas, saltar as ofensas, pelas ofensas, para que nós possamos, Senhor, continuar em frente, nos encontrando com o Senhor e atraindo a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o ano de vocês, em nome de Jesus. Amém.